Olá, eu sou a professora Denise e hoje nós vamos ter uma aula de História. O conteúdo que nós iremos abordar hoje é sobre a Revolução Francesa em 1789. Revolução Francesa, onde vamos destacar várias características antecedentes antes de ocorrer a Revolução na França. Quais foram as causas da Revolução Francesa? Na época, a França se encontrava em decadência, em crise econômica, em miséria, com características feudais. Os nobres e o clero tinham privilégio e isenções de impostos. Quem apenas pagava esses impostos eram os camponeses, a burguesia e os sans-culottes. Eles foram influenciados com pensamentos iluministas que criticavam o absolutismo. E também houve a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, Inglaterra e França, onde qualquer guerra ela traz prejuízos também. Os principais causas da Revolução Francesa podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios, seus luxos, suas festas, E as ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformar as políticas e economias da época, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Acabaram estampados nas cores também da bandeira e também no hino da França. O gasto com guerras também pesava na economia do país. A França também participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, havia um quadro econômico na França que estava péssimo e a fome ameaçava a população. As secas prejudicavam a agricultura e que acentuava a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada a causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. No século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, que era o mercantilismo. Politicamente, o reinado de Luís XVI tinha uma característica, uma monarquia absolutista, o poder ilimitado e de origem divina, onde o rei tinha o poder sobre tudo e a todos. Aqui nós temos a pirâmide social, como era dividida essa sociedade, primeiro, segundo e terceiro estado. Então, lá no topo da pirâmide, nós tínhamos o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, e esses dois estados, eles tinham terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal, não pagavam impostos. E abaixo, o terceiro estado compunha a burguesia, os camponeses, os sans-culottes, ou seja, eles tinham obrigações de pagar os impostos. Aqui nós temos essa figura, que é uma charge que representa o terceiro estado carregando nas costas o primeiro e o segundo estado. Em 14 de julho, a fortaleza da Bastilha, um depósito de munição onde havia alguns prisioneiros, foi invadida. A Bastilha era o lugar para onde o rei enviava sem julgamento os que opunham a ele. A tomada da Bastilha foi consagrada como um marco inicial da Revolução Francesa, mas nessa data outro fator contribuiu para o início dos conflitos. O preço do pão atingiu o maior valor do século XVIII. As revoltas espalharam-se por diversas regiões da França, camponeses atacaram castelos e mataram vários nobres. As etapas da Revolução. Em 1789, foi convocada uma Assembleia dos Estados Gerais. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Diante dessa impossibilidade de resolver, a questão do terceiro estado se separou
dos demais, declarando-se assim a Assembleia Nacional Constituinte. A Revolução Francesa, a gente divide ela em 3 fases. Então vamos começar a falar um pouco sobre a primeira fase, com a Assembleia Nacional Constituinte de 1789 a 1791. A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no dia 14 de julho, como eu já falei, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, onde teve um grande medo. Decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Foi declarada também os direitos do homem e do cidadão, que todos tinham direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Também foi extinguido a extinção dos privilégios feudais da nobreza, a aprovação da Constituição Civil do clero, ou seja, confiscaram as terras da igreja e a subordinação de seus membros ao Estado francês, e foi promulgada a Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário, que é o voto por renda, e a tripartição dos poderes, que era executivo, legislativo e judiciário. Em agosto de 1789 foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ajudou a abolir os privilégios típicos do antigo regime, lançando os princípios de uma sociedade liberal e democrática, fundamentada na liberdade e na igualdade. Após a implantação da Constituição de 1791, a monarquia passou a ser constitucional. Então, Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulherias. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França, e diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. A segunda fase, que é a Convenção, que vai de 1792 a 1793, seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos. Os 2 mais importantes, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos sentavam-se à direita na Assembleia e representavam a alta burguesia. Já os jacobinos sentavam-se à esquerda na parte mais alta da Assembleia e defendiam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes. A Convenção decidiu por votação mandar o rei deposto, cidadão Luís Capeto, à guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas, Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra, a formar a primeira coligação contra a França. Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena nobreza, que eram os vendedores. Em junho de 1793, teve início a República Jacobina, onde há uma fase chamada a fase do terror, quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a Convenção e prenderam os líderes girondinos. República Jacobina foi de junho de 1793 a julho de 1794. Essa é a fase que eles chamam de terror porque foi criada a guilhotina. Criação do Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução e condenava à morte na guilhotina. Houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino nesse período. Os jacobinos também perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos girondinos ao poder no golpe do nobre Thermidor. Reação Thermidoriana, de 1794 a 1795. A execução de Robespierre na guilhotina e a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Então, os jacobinos tinham implantado o terror com a guilhotina, e acabou aí terminando o seu período de governo com o Robespierre guilhotinado. Também foi restabelecido a liberdade de preços e promulgação de uma nova Constituição
que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário. Bom, tivemos os dois grupos girondinos e jacobinos que entraram em conflito e acabaram não resolvendo a situação da França. Entramos então na terceira fase, que é o diretório, que vai de 1795 a 1799. Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltava alimentos. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França. Externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas e começou a se destacar o gênio militar de Napoleão Bonaparte. Para consolidar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe de 18 de Brumário. Bonaparte derrubou o diretório e instituiu o consulado, ou seja, Napoleão, após a entrada dele em 1799 na França, ele ergueu economicamente, onde a França, durante 10 anos de revolução, não conseguia se reerguer. Agora eu deixo aqui a atividade do livro para vocês fazerem na página 361, das questões 2 a 7. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.